Isso aí, galera. E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre quem somos nós, o que nós viemos fazer aqui nesse planeta, não é mesmo? Essa é a pergunta que não quer calar. Muito bem. É, o que a gente pode observar, assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer investigação mais aprofundada, é que nós, os seres humanos, nós temos uma característica muito estranha. A maioria das pessoas, pelo menos, tem, assim, mais de 99% das pessoas tem uma dificuldade muito grande de pensar com ideias próprias. Elas são muito acomodadas, são muito... Pô, você fala que tem que pensar em alguma coisa e todo mundo já, pô, acha difícil, pô, cara, começa a ficar até com sono, daqui a pouco você olha, a pessoa está até dormindo, quando você pede para ela raciocinar sobre alguma coisa um pouquinho mais aprofundada. Então, a maioria das pessoas, elas têm, parece que tem um certo mecanismo que faz com que elas entrem em transe quando você convida elas a raciocinar sobre algum assunto realmente mais profundo, né? Então, mais de 99% das pessoas prefere imitar o pensamento de alguém, né? E quando a gente fala em imitar o pensamento de alguém, a gente na verdade está dizendo que elas vão imitar o pensamento da maioria das pessoas, né? Que por incrível que pareça, ele é um pensamento único. Você pode observar, a maioria das pessoas pensa exatamente igual. Elas são, parece que, doutrinadas para seguir o mesmo padrão, a mesma moda, o mesmo formato de ser, né, de se comportar, de pensar, né, de agir, de escolher e tal. Então, é muito assim, marcante isso, né? Pouquíssimas pessoas, muito poucas pessoas, menos de 1% da população realmente tem disposição para poder investigar a realidade a fundo e produzir o seu próprio conhecimento, né? A maioria realmente parece que tem pânico, pavor total, absoluto de fazer qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a maioria das pessoas, elas preferem ir na manada, né? Preferem seguir como se fosse uma ovelha no rebanho, né? Porque assim é mais cômodo, né? A pessoa não tem trabalho nenhum, ela só precisa imitar o que já está aí, né? Que está estabelecido. Agora, de onde vem isso? Quando a gente começa a se perguntar, pô, mas isso não é uma coisa muito sadia, né? Porque se a maioria das pessoas escolhe, de repente, uma orientação errada e começa todo mundo, sabe, a pular do precipício, você começa a observar que isso é um comportamento doentio, né? Pô, sabe, não tem sentido. Mas infelizmente é mais ou menos isso que acontece com a humanidade desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, né? As pessoas, elas vão seguindo padrões, né? Então, por exemplo, teve uma época que o povo achava que a Terra era quadrada, chata, sei lá, né? E, pô, todo mundo tinha que acreditar nisso. Quem não acreditasse nisso era acusado, né, de um crime e podia ser torturado e morto em praça pública, né? A pessoa podia morrer até queimado, o negócio era feio mesmo, né? Mesmo assim, aparecia um ou outro de vez em quando que tentava mostrar que não era bem assim, que a Terra não era quadrada, que era redonda, pá, e tal, mas sofria bastante perseguição, né? Mas enfim, hoje a gente acredita que a Terra é redonda. Pode ser que a gente esteja errado, pode ser que daqui a um tempo alguém chegue e prove pra gente, não, mas a Terra não é redonda, a Terra é quadrada por causa disso, disso e disso. Mas enfim, a Terra é chata e tal, mas enfim, não é esse o ponto, não é esse o meu foco. Meu foco é
investigar. Porque, da onde que vem essa característica humana de não ser racional, não ser original, né? Seguir imitando, sempre imitando, né? É como se fosse vamos dizer assim, um produto fabricado, né? Ou seja, como se a mente das pessoas fosse fabricada e em série, né? Todo mundo querendo ser igual, todo mundo querendo usar as mesmas roupas, né? Ter os mesmos objetos sabe, competindo uns com os outros para serem normais, serem cada vez mais normais, né? O sonho parece que da maioria das pessoas é serem consideradas, né, cidadãos normais, né, da sociedade, né? Todo mundo tem pavor de ser considerado esquisito, né, diferente, tal. Mas enfim, da onde que vem isso, hein? Alguém sabe? Alguém pode imaginar? Pois é, eu na minha trajetória, na minha caminhada, eu acabei por acaso formando uma ideia de como isso começou, né? Como eu gosto muito de investigar os pensamentos, os meus próprios pensamentos e os pensamentos das outras pessoas, né? Eu gosto de ir fundo, ver a origem daquilo, de onde que veio aquela ideia, de onde que nasceu aquilo, né? Qual que é a consequência daquilo na vida da gente, etc e tal. Então, por exemplo, eu investigo um pouco a história, eu investigo um pouco os fatos científicos, né? Os fatos relacionados aos achados arqueológicos, as informações mais antigas que a gente pode encontrar da nossa história, né? Então, por exemplo, eu consegui constatar que as escrituras mais antigas que a gente tem notícia, elas estão ali o tempo todo nos mostrando essas informações, né, que hoje em dia parece que desapareceram. Mas se você for investigar a fundo mesmo, você vai descobrir que os antigos, eles diziam tudo na lata, eles diziam tudo da forma mais clara possível. Só que essas informações, elas sofreram um processo de obscurantismo, né? Que foi abafando elas, foi escondendo elas com o tempo, né? E é um processo, né, muito esquisito, acho muito doentio, né? Porque é um encobrimento de fatos que poderiam ajudar a esclarecer muita coisa. Então, por exemplo, as religiões, durante muitos milhares de anos, elas foram utilizadas não para poder esclarecer a humanidade do que realmente o que nós estamos fazendo aqui, da onde que nós viemos, né? Mas assim, as religiões modernas, né? As religiões antigas, assim, os livros antigos, a própria Bíblia, os livros antigos da Bíblia, antes da Bíblia ser transformada, né, pelo Império Romano em um documento oficial de uma religião imperial, né? Antes do Império Romano adotar o cristianismo como uma religião do Império, eles fizeram uma limpeza na Bíblia. A Bíblia tinha uma quantidade enorme de documentos, livros, né, muito antigos, tal, né, que mostravam muita coisa, muita informação, muito conhecimento que incomodou, de certa forma incomodava os impérios do mundo, né? Então, por exemplo, 300 anos depois de Cristo, o imperador romano Constantino mandou retirar uma série de livros da Bíblia, né? E proibiu, né? Colocou uma restrição e proibiu que esses livros fossem lidos. E quem fosse pego com esses livros, a pessoa era condenada à morte, né?
Mas por que esse pavor, esse medo tão grande de que o conhecimento fosse espalhado? Por quê? Né? Na própria Bíblia tem uma série de parábolas, metáforas a respeito do conhecimento, né? Então tem lá o fruto proibido que ficava no centro do paraíso, era o fruto do conhecimento, do bem, do mal. Então, poxa, que conhecimento era esse, né? Aí, se você começa a investigar, você vai descobrir que tem muitos livros que contam em detalhes profundos sobre nossas origens, o que nós viemos fazer aqui, quem nos criou, por quê, como, né? Muito detalhe. Então, por exemplo, na Bíblia moderna que a gente tem hoje, tem uma pequena citação vamos dizer assim, profeta, né? Não sei se dá para chamar ele de profeta, mas enfim, que o cara foi arrebatado por anjos, né? Ele foi levado para o céu por anjos e depois os anjos vieram e trouxeram ele de volta. Isso está na Bíblia, né? E é um homem chamado Enoque. Enfim, aí se você for uma pessoa que faz parte desses 99%, mais de 99%, você vai ouvir essa história e vai só reproduzir ela, não vai pensar sobre mais nada, vai dizer o que está escrito ali, vai tentar reproduzir muito mal e porcamente, né? Vai simplesmente imitar esse conhecimento. Mas se você for uma daquelas pessoas, menos de 1%, que tenta pensar com as próprias ideias, não com a ideia dos outros, você vai começar a imaginar, pô, mas como assim o cara foi arrebatado para o céu? Que história é essa? Aí você começa a pesquisar, você entra na internet, coloca o nome dele, Enoque, aí você começa a descobrir, pô, o cara escreveu um livro, o livro de Enoque, está lá, e ele está lá com todas as letras para dizer o que as religiões, a religião oficial, imperial, não quer que você saiba. Mas veja bem, está disponível esse conhecimento, só que a maioria das pessoas não acessa, porque simplesmente não tem o menor interesse, não tem a menor vontade. Mas enfim, eu tive essa vontade, tive esse interesse, fui lá, observei, investiguei e descobri que esse tal de livro do Enoque conta em detalhes como é que foi esse arrebatamento. Então está lá o Enoque, né, na terra, aí de repente vêm os anjos lá do céu, né, sei lá, numa aparelhagem lá que eles chamam de carruagem de fogo, né? Os caras vêm fazendo muito barulho, muita fumaça, muito barulho de trovão, etc. Pegam esse Enoque, levam lá para o céu, passam um tempo lá com ele, explicando para ele tudo. Quem somos nós, de onde que a gente veio, qual é o nosso objetivo, por que o ser humano foi criado no planeta Terra, né, etc, etc, etc. Aí volta com o cara para cá e dão uma missão para ele de explicar tudo isso que ele aprendeu lá para os outros seres humanos semelhantes a ele. Aí ele pega e faz isso. Só que ele, na época, não existia papel, não existia livro normal, assim como a gente, né, encontra hoje. Então ele ele escreveu em tábuas de argila, com uma escrita cuneiforme, né, que é tipo umas marcações na argila, assim, né, que ficam lá e formam símbolos, né, um monte de tipos de símbolos diferentes lá, mas que tem uma escrita. Você pode ler aquilo lá. Quem conhece essa língua, né, essa língua de símbolos, consegue entender o que está escrito ali. E lá ele diz, né, com todas as letras, que nós, os seres humanos, fomos criados por essas outras raças, né, essa outra raça aí, fomos colocados aqui na Terra para servirmos de escravos para eles. Eles estavam fazendo um projeto aqui na Terra, estavam retirando minérios aqui da Terra, e eles precisavam de gente para poder fazer esse trabalho pesado, né, da mineração. Então, eles criaram o ser humano, e o ser humano foi utilizado, né, e sabia que estava sendo utilizado para isso, ele sabia que era uma raça inferior, né, que estava sendo utilizada para uma escravidão mesmo, pura e simples,
E aí, um dia, essa outra raça superior foi embora, né? E deixou o ser humano aqui, né? Aos seus próprios, a sua própria sorte. E isso ficou tudo registrado, né? Eles falaram que um dia vão voltar, e aí esses registros foram, né, foram sendo abafados, foram sendo perseguidos, destruídos, queimados, né? As pessoas foram sendo perseguidas, assassinadas e tal, para poder esconder isso daí e criar então toda uma mitologia, toda uma simbologia que fosse mais simples, muito mais simplificada e mais fácil de empurrar goela abaixo para as pessoas que não têm disposição de pensar com ideias próprias, né, para elas aceitarem. Como as pessoas que não têm essa disposição de pensar com ideias próprias é muito grande, é mais de 99%, é quase a totalidade da população, eles tiveram sucesso, eles conseguiram. Então hoje você tem condição de descobrir tudo isso, mas a maioria das pessoas não tem o menor interesse em saber de onde que veio, o que está fazendo aqui na Terra. Então o ser humano, na verdade, ele está nesse processo de sofrimento, de degeneração, de decadência total espiritual, né, ambiental, guerras, violência, uma quantidade enorme de doenças mentais, né, que tem na sociedade. Esse processo, ele é por quê? Porque nós fomos programados geneticamente por uma raça, né, mais poderosa que a nossa, para sermos escravos deles. E um belo dia eles simplesmente terminaram o trabalho deles aqui, foram embora e deixou a gente aqui, né? Falaram que eles vão voltar, não se sabe quando que eles vão voltar, pode ser até que eles já tenham voltado, estejam por aí, né? Mas enfim, o fato é que a gente foi se desenvolvendo e por essa característica dos seres humanos serem completamente dependentes de um processo um processo matricial de pensamento, ou seja, é como se fosse uma matrix, onde o pensamento ele é fabricado em série, né? As pessoas acabaram caindo numa própria escravidão criada pelo próprio ser humano, né? Que é essa escravidão que a gente vive hoje, né? Que a gente está, por exemplo, aí, mais de 99% das pessoas está produzindo uma riqueza que quase metade dessa riqueza vai parar nas mãos de menos de 1% dessa população. Ou seja, isso não tem muita lógica, não tem muito sentido. Por que as pessoas se permitem esse processo de escravidão tão violenta, tão brutal, né? De pegar uma riqueza tão grande, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o orçamento do governo, né, é gigantesco, e metade desse orçamento praticamente vai todo para pagar juros de uma dívida que ninguém sabe para que foi criada essa dívida. Está lá, nunca se fez auditoria, apesar de estar na nossa própria lei constitucional que teria que ter feito já uma auditoria dessa dívida. Nunca ninguém falou sobre isso. Se falou, não deram ouvidos, os meios de comunicação não se interessam pelo assunto, né? A imprensa não tem a menor vontade de divulgar nada sobre isso, né? A escola também não faz questão nenhuma de abordar nada sobre esse assunto, muito menos as religiões, as igrejas, né? Que estão também focadas em deixar o povo cada vez mais ignorante, alienado a respeito do que está acontecendo na própria realidade dele. Então, quer dizer, esse processo de loucura, de esquizofrenia total da sociedade humana, ele tem um motivo, ele tem uma lógica por trás disso daí, né? É por causa do nosso condicionamento genético. Nossos genes, eles são projetados para que a maioria de nós não
consiga raciocinar com ideias próprias. A maioria de nós somos reles macacos de imitação. Apenas imitamos o pensamento da maioria, imitamos o pensamento do outro, né? Temos muita dificuldade em pensar com ideias próprias. E isso é o que torna a nossa raça vulnerável, né? Por que vulnerável? Porque esse menos de 1% que consegue pensar com ideias próprias, eles acabam controlando, eles acabam dominando e manipulando, né? Criando então um sistema de pensamento, um sistema de crenças que a sociedade acaba adotando pela própria natureza vamos dizer assim, de preguiça mental da maioria das pessoas, e eles controlam a sociedade e convencem todo mundo de que eles têm que trabalhar feito maluco para produzir cada vez mais, para enriquecer uma pequena parte dessa população, muito pequena mesmo, né? E fazem isso de uma forma tão frenética e tão alucinada que estão conseguindo destruir tudo ao redor deles, consumir o planeta numa velocidade nunca antes imaginada por ninguém na nossa história, e ninguém consegue nem perceber isso. As pessoas estão completamente enlouquecidas, destruindo o ambiente, poluindo tudo, jogando lixo para todo lado, cortando tudo quanto é árvore, né? Acabando com a natureza, poluindo os rios, o ar, poluindo tudo, a água, né? Para poder ficar do mesmo jeito e enriquecer uma minoria muito pequena da população, né? Então, quer dizer, é realmente um processo doentio. A nossa raça, sem a escravidão de uma raça, sem ser escravizada por uma raça superior, ela acabou se degenerando, né? Acabou se degenerando. E aí, essa é a explicação, né, mais lógica que eu consegui imaginar para todo esse processo de demência, né, da nossa civilização, esse processo de decadência total que a gente vive, né? E acho que eu faço uma contribuição aí quando eu consigo juntar as peças desse quebra-cabeça, né? Para quem tiver qualquer tipo de interesse em aprender alguma coisa sobre o que nós estamos fazendo aqui, da onde que a gente veio, né? Então, algumas pistas aí para a gente poder, né, ter um ponto de partida, saber, por exemplo, o que pesquisar, da onde que a gente vai tirar o conhecimento, como é que a gente pode investigar alguma coisa, né? E não peço para acreditar no que eu estou falando, não. Acho que cada um tem que produzir seu próprio conhecimento, tem que investigar por si próprio, né? Tem que juntar as peças desse quebra-cabeça que é muito grande, né? Cada um tem que fazer a sua parte para poder entender o que realmente significa ser humano, estar nesse planeta, né? Não é uma tarefa fácil, né? E é por isso que a maioria não consegue. A maioria acha mais simples e mais cômodo e mais gostoso simplesmente não pensar, simplesmente imitar quem já pensou, né? Então é isso, tá bom, gente? É isso aí. Valeu, um abraço.